Pessoal, então aqui iniciando as seguradoras com uma empresa que não é uma seguradora, mas sim uma corretora de seguros. Tem muita gente que não sabe disso, não sabe a diferença, né? A Wiz ela é uma empresa que se baseia na compra de participações, podem ser minoritárias ou majoritárias, buscando fazer com que essas empresas parceiras aumentem suas vendas, aumentem sua eficiência. Com isso, ela colhe os frutos desse investimento. Essa é a forma de atuação da Wiz. É a sua principal fonte de receita hoje. Então, diferentemente de uma seguradora, como a Interseguros aqui, a BMG, a BRB, você pode ver que a Wiz tem participação, com uma Porto Seguro, com uma Caixa Seguridade, uma BB Seguridade. Diferentemente das seguradoras, a Wiz ela não emite as apólices de seguro, diretamente falando, mas sim oferece tecnologia, plataformas próprias, no intuito de fazer com que essas seguradoras aumentem suas vendas, aumentem sua eficiência. Então a Wiz ela trabalha fazendo a intermediação entre as seguradoras e os clientes. É interessante a gente notar também que desde que a empresa veio à bolsa, ela não conseguiu gerar valor ao seu acionista. Pelo contrário, quem ficou posicionado lá desde meados de 2015, hoje acumula uma queda de 17% no seu investimento. Lembrando que isso aqui é retorno total. Isso aqui engloba dividendos, JCP, compra de ação, cancelamento, bonificação, valorização de cota. Isso aqui já engloba tudo, tá? Retorno total. Contra um retorno do Ibovespa no mesmo período de 140%. Ou seja, quem colocou R$ 1.000 na empresa lá atrás, hoje tem 820. Ao final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai sair daqui entendendo a forma de atuação da Wiz, problemas que ela passou recentemente, que fizeram com que a empresa atravesse agora o momento de reinvenção. Vamos ver se vale a pena ou não investir na empresa. E ao final do vídeo eu também darei a minha opinião pessoal e como eu estou me comportando em relação a isso. Então, sem enrolação, vamos lá pro vídeo. A Wiz ela nasce em 1973 como Fenai Corretora. A empresa vai evoluindo até que ela fecha uma parceria com a Caixa Econômica. A Caixa então se torna a maior parceira, a maior fonte de receita da Wiz durante mais de 40 anos, até chegar um momento em que a Caixa percebe que ela mesma poderia fazer o trabalho que a Wiz está fazendo. A Wiz então perde a sua principal fonte de receita, isso foi em meados de 2021, final de 2020, a Wiz perde a sua principal fonte de receita e a empresa se vê na necessidade de se reinventar. Essa matéria do valor falava de 70%, mas a Caixa chegou a ser mais de 90% da receita da Wiz. Você pode ver aqui em 2018, você pode considerar essas duas fontes aqui como sendo fontes da Caixa, provenientes da Caixa. Tanto a venda nova Caixa quanto o runoff foram fontes no passado de receita para a Wiz. Você vê que de lá para cá a empresa vem abrindo novas frentes de negócios. Você vê aqui que o serviços ele nem mesmo existia aqui em 2018 e a empresa vem buscando então desde 2021 se reinventar, ter novas receitas, novas frentes de negócios. Mas você pode ver aqui que a área de seguros ainda concentra 3/4 da receita da companhia. Aqui a gente está em 2024 e aparece ainda como runoff caixa essa porcentagem, porque isso aqui diz respeito às receitas de contratos vendidos até 14 de fevereiro de 2021. Então é uma receita que ainda aparece no balanço, tá? Mas a Wiz não tem mais parceria nenhuma com a Caixa, igual eu falei. Hoje a Caixa faz o serviço que a Wiz recebia para fazer. E esse já é um primeiro ponto de atenção que me faz olhar para a Wiz com uma certa desconfiança. Não é nada impeditivo, tá? Não, isso não vai fazer com que você não possa ter a empresa, mas é um primeiro ponto de atenção, porque você sempre vai ter uma segurança maior se você investir em empresas que possuem uma alta barreira de entrada, que aquilo que aquela empresa faz é muito difícil de você replicar, é muito difícil de você conseguir montar uma empresa da mesma estrutura, do mesmo porte. A Wiz ela tá num nicho que ela tem uma baixa barreira de entrada, então ela sofre muito com a concorrência, ela sofre muito até mesmo com seus parceiros comerciais, como na situação da Caixa, em que ela se viu em uma oportunidade de ela mesma fazer o serviço que a Wiz fazia. Então, num piscar de olhos, a Wiz perde ali boa parte da sua receita. E como funciona isso? Muito simples, a Wiz ela compra participações nas seguradoras com base em contratos de longa duração. Essas participações podem ser minoritárias, igualitárias ou majoritárias, e a empresa busca então aumentar a eficiência, aumentar as vendas e colher os frutos dessa melhoria do desempenho operacional. Essa hoje é a principal fonte de receita ainda da Wiz. É interessante a gente notar também que junto com a perda da parceria da Caixa, o payout da empresa ele caiu drasticamente. A empresa vinha distribuindo lá 100% do seu payout, às vezes até mais de 100%, mas a partir do momento que ela perde essa parceria com a Caixa, ela se vê na necessidade de buscar novas fontes de receita, de buscar novos parceiros, e essas participações aqui elas são compradas, tá, pessoal? Ou seja, a Wiz diminuiu seu payout
payout para 50% e desde o final de 2023 ela diminuiu de 50% para 25% seu payout. Então, quando você olhar aqui o dividendo histórico da empresa, não espere que ela volte amanhã a distribuir 7%, 8%, 9%, porque o payout dela vem diminuindo, ela vem buscando aumentar suas receitas, ela está passando por um processo de reestruturação, de reinvenção. Se você quiser fazer essa conta é bem simples, você vem aqui no LPA, que significa lucro por ação. Vai ver aqui que o lucro por ação da Wiz está em média R$ 1 por ação. Você lembra lá no payout que a gente viu que a empresa agora vai distribuir 25% do seu lucro, ou seja, 25 centavos por ação. Muito próximo aqui, inclusive, do que a empresa distribuiu em 2024. A gente pega o preço que a empresa negocia hoje, fica muito fácil de você fazer essa conta. É só você fazer aqui os 25 centavos vezes 100, dividido pelo preço atual da ação, no dia que eu gravo esse vídeo, vai dar aproximadamente 4,15% ao ano. Isso aqui é um ponto que eu queria chamar muita atenção de vocês, isso aqui é muito importante, tá? O valor de mercado. Um ponto positivo aqui que a gente pode destacar é a listagem da empresa no novo mercado da B3. Isso significa que ela está no mais alto nível de governança corporativa, de transparência. Aqui é um ponto legal, um ponto positivo para a Wiz. Isso aqui também significa que a empresa só tem ação do tipo ON, ou seja, ações ordinárias com final 3. Ela não tem ações preferenciais com o final 4. Mas vamos lá. Por que eu quero chamar a atenção para o valor de mercado? Só isso aqui é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Eu vejo muitas pessoas concentrando a carteira em empresas desse tipo, empresas pequenas. Mas as pessoas têm que lembrar que empresas pequenas, elas são muito mais sensíveis à crise. Elas são muito mais sensíveis a períodos econômicos difíceis, a alta alavancagem, que não é o caso da Wiz, porque a dívida dela é bem controlada, a gente vai chegar lá. Mas empresas pequenas são muito mais sensíveis a esses momentos de incerteza. Corre até mesmo o risco de você, por exemplo, que entrou lá no IPO, pagando X pela ação, ver ela vale hoje muito menos, e aí a empresa sofre uma compra agressiva de alguma outra grande empresa, sofre um fechamento de capital, né? E você pode se ver muitas vezes sendo obrigado a vender suas ações muito mais barato do que você comprou. Isso é muito mais difícil de acontecer quando você compra uma empresa grande. E as empresas grandes, elas têm que ser o alicerce da sua carteira. As blue chips, elas têm que ser o alicerce. Isso é gerenciamento de risco na sua forma mais pura, tá? Isso é muito elementar, é muito básico. Isso é puro gerenciamento de risco. A sua carteira ela tem que estar protegida em empresas grandes. Tá bom? E é lógico, você vai se aproveitar de oportunidades de preço para comprar essas ações grandes, essas empresas grandes, porque elas também, assim como as pequenas, elas oscilam, elas sofrem com mercados de baixo. E eu deixei até aqui embaixo, o valor de mercado de uma small cap geralmente varia entre 300 milhões a 2 bilhões de reais, com algumas pessoas considerando uma small cap até 6 bilhões de reais. Ou seja, a Wiz ela poderia multiplicar por 6 vezes o valor de mercado dela, que ainda teria algumas pessoas considerando ela como uma small cap, para você ver como ela tem um valor de mercado realmente bem baixinho. Isso ao mesmo tempo que é bom pelo lado de potencializar o seu retorno, o seu possível retorno, também é ruim pelos motivos que eu acabei de falar. Então você pode sim, lógico, ter esse tipo de ação na sua carteira, mas tem que ser sempre em porcentagens pequenas, tá bom? Se daqui 30 anos a Wiz tiver feito o seu patrimônio se multiplicar e você tiver investido 1 ou 2% do seu patrimônio nela, legal, você ganhou um bom dinheiro, uma boa grana. Se daqui 30 anos a Wiz não existir mais, ter virado pó, só que você só tinha 1% nela, isso não vai acabar com a sua vida. Isso é uma das coisas mais importantes que existem no gerenciamento de risco. Bom, então aqui já entrando na parte de dívida, igual eu prometi para vocês, já também pra gente finalizar o vídeo, a gente vai ter aqui um resuminho bem bacana para finalizar, mas entrando na parte de dívida, a Wiz você vê aqui que ela tem 450 milhões de dívida, uma redução em relação ao ano anterior, quando eu tinha 600 milhões. Eu tive um pouco de dificuldade de achar a dívida líquida da Wiz em sites, né, comuns, como o Status, o Investidor 10. Então eu trouxe aqui o EBITDA também pra gente calcular junto dívida líquida e EBITDA, você vai ver que é bem rápido, bem fácil. Quando você tiver com dúvida ou quiser confirmar aquele nível de dívida que tá mostrando no site, é só você fazer assim, você pega aqui a dívida da empresa, que agora tá em 450 milhões de reais, e você pega o EBITDA do ano inteiro, tá bom? Aqui, full year, ano inteiro de 2024, FY24. Então você pega aqui a dívida líquida de 445, divide pelo EBITDA da empresa do ano inteiro de 2024, e você tem a relação dívida líquida e EBITDA, 1,6 vezes. Uma dívida bem saudável, bem ok. O ideal é sempre a gente ver abaixo de 1 ou zerado, tá? Mas abaixo de 2 vezes também é bem saudável. A coisa começa a ficar complicada, principalmente em um cenário de juros igual a 15 a gente tem hoje, quando a empresa tem ali uma dívida de 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Isso é muito importante, tá? Isso leva as empresas à falência. É muito importante você prestar atenção nisso, pensar na dívida como se fosse a dívida da sua empresa. Então, 1,6, ponto positivo para a Wiz, a dívida tá legal. E aí, pra gente finalizar os vídeos, eu trouxe aqui uns pontos positivos e os pontos negativos. Começando pela dívida, relativamente baixa, bem controlada, capacidade de gerar caixa. Ao mesmo tempo que a empresa ela tá num nicho que tem uma baixa barreira de entrada, ela tem uma boa capacidade de gerar caixa, seu ponto positivo. Ela se apoia em contratos de longa duração,
igual a gente viu lá, o contrato do Inter é de 50 anos. Isso não impede, tá, que o Inter cancele o contrato, isso não impede, mas está apoiado ali em um contrato de longa duração que gera uma certa previsibilidade para a empresa. Ela já vem desde muito cedo mostrando apetite para distribuir proventos, o que isso é um ponto muito positivo, muito legal. E com os pontos negativos aqui, a gente tem a empresa passando por um momento de reinvenção, né, de reestruturação, onde isso pode ser, sim, a grande aposta, uma empresa que pode dar muito certo, como também pode dar muito errado. E aí volta naquilo que a gente estava falando, né? Esse não é o tipo de empresa para você dar um all-in, entendeu? Apostar tudo que você tem, colocar uma grande parte do seu patrimônio. Às vezes você pode até fazer isso quando você tem pouco dinheiro. Você equilibra a sua carteira conforme você vai tendo novos aportes, recebendo dinheiro novo, e você vai reequilibrando a carteira com os aportes novos. Outra coisa é quando você já tem uma carteira grande que representa ali muitos anos do seu trabalho, do seu suado trabalho, e você não quer ver esse dinheiro derreter. Pelo menos eu imagino que você não queira. Então esse não é o tipo de empresa para você colocar todo o seu patrimônio, levando em consideração o tamanho da empresa, tá, pessoal? A gente tem, por exemplo, o Bradesco num cenário parecido em relação à reestruturação, há um período de reinvenção, mas o Bradesco, é um banco gigantesco, lucra 20 bilhões de reais por ano. É um cenário totalmente diferente, tá? Outro ponto negativo que não tem como a gente fugir e a gente tem que sempre lembrar disso é uma baixa barreira de entrada. Você viu lá que a Caixa, no momento que ela viu que ela mesma poderia fazer o serviço que a Wiz fazia, a empresa simplesmente perdeu 3/4 da sua receita da noite pro dia. E isso pode acontecer com ela novamente, tá? É justamente por isso que a empresa vem buscando novas fontes de receita. Agora a Wiz atua na frente de consórcio, outros fornecimentos, outros tipos de crédito. E a empresa vem sim buscando novas frentes, justamente para diminuir essa dependência que ela tem do setor de seguros, sendo uma corretora, né? E, para finalizar, uma empresa pequena, com base em tudo aquilo que a gente já falou. Como opinião pessoal, para a gente fechar isso aqui, eu já falei durante o vídeo mais ou menos o que eu pensava. Eu imagino que você já deva ter construído na sua cabeça uma ideia a respeito disso. Como falei anteriormente, você pode sim ter esse tipo de empresa na sua carteira, obviamente que você pode ter. Tudo é uma questão de preço, né, pessoal? Até mesmo um péssimo ativo pode ser um ótimo investimento, dependendo do preço que você paga, assim como o melhor ativo de todos pode ser um péssimo investimento, dependendo do preço que você paga. No fim, tudo está relacionado a preço. Não dê atenção para aqueles que dizem que preço não importa. Preço importa sim e muito. Então você pode sim ter esse tipo de empresa. Tome cuidado para não concentrar muito a sua carteira, porque esse não é o tipo de empresa para você concentrar a sua carteira. Tenha em mente também que a empresa passa por um momento de reestruturação e acompanhe os próximos balanços para você ver o desenvolvimento disso. A gente vai trazer aqui também sempre que tiver algum desenrolamento interessante, e a gente vai mantendo aqui o canal sempre atualizado. Se você gostou dessa análise, considere se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Deixe aí nos comentários o que você quer ver por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!